Em 1412, mais de 200 navios portugueses se lançaram à costa do norte da África e tomaram a cidade de Ceuta, no que é descrito como o início do Império Português. Durante os próximos séculos, Portugal dominou vários territórios e outros povos através do processo de colonização. Lugares hoje conhecidos como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil, entre outros. Dentre as estratégias mais comuns para tentar inibir rebeliões dentre os colonizados, havia a separação e eliminação de dialetos falados por estes povos e a imposição de um novo idioma oficial. A dominação não deveria ser somente física e territorial, mas também cultural e subjetiva. Mas se a língua é um campo de disputa, ela também é um espaço de resistência. Eu sou Leandro Sarmatz e este é o Quarta Capa 29. No episódio de hoje, Português, Resistência e Linguagem. A língua é uma tecnologia de poder, disse Frantz Fanon. Esse é Calaf Palanga, autor de Também os Brancos Sabem Dançar, que foi tema do nosso 8º episódio. O debate linguístico na autoafirmação dos povos africanos, tanto no continente como na diáspora, é um assunto antigo. Hoje, Calaf retorna à Quarta Capa porque foi um artigo seu, escrito em 2019 para sua coluna na revista 451, que deu origem à ideia deste programa. Inclusive este artigo e outras referências usadas para este roteiro estão na descrição do episódio. Vou ler agora um breve trecho deste texto. Ao mesmo tempo que, para muitas das nações africanas cujas fronteiras foram desenhadas na Conferência de Berlim de 1884-85, as línguas europeias serviram para dividir populações, criando sistemas de classe e extinção de costumes tradicionais em nome de uma emancipação cultural. Serviram também para manter a coesão territorial. Logo, vamos explicar mais sobre o que foi a Conferência de Berlim. Mas antes, o próprio Calaf conta sobre como a questão do colonialismo e da linguagem é um tópico que vem sendo trabalhado por pensadores negros há algum tempo. Ngugi wa Thiong'o reflete sobre essa questão em profundidade no seu livro, que eu acho obrigatório, Decolonizing the Mind. Ele junta a discussão da linguagem, a cultura, a colonização e a descolonização. Há uma passagem em que ele diz: a bala foi o meio da subjugação física, a língua era o meio da subjugação espiritual. Este livro do escritor queniano é de 1986. 3 anos antes, em 20 de novembro de 1983, na cidade do Rio de Janeiro, uma voz se destacava durante a marcha do movimento negro. Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país, para que esse país, além de vir a ser uma efetiva democracia racial... Seu nome é Lélia Gonzalez, professora, antropóloga e mulher negra. Lélia, morta em 1994, ainda é uma das vozes mais importantes das lutas sociais no Brasil. Seus trabalhos são uma referência nos estudos sobre negritude, cultura, política, gênero e classe. Porque para ser uma democracia racial, este país tem que ser efetivamente uma democracia. Em 1988, ela publicou um texto chamado A Categoria Político-Cultural de Amerifricanidade, e nele cunhou o termo português. O termo português aparece na obra da Lélia Gonzalez para se referir à experiência de vivência no campo da linguagem, escrita, falada, interpretada também culturalmente, corporeamente, no que diz respeito à africanização da língua portuguesa, da língua dominante. Então, o português ele surge na obra da Lélia Gonzalez para referir-se às resistências pelas quais os grupos subordinados ou que passaram por processos de colonização conseguem fazer com que, a despeito da sua subordinação no sistema social, econômico e político, esses grupos, via cultura, podem criar resistências culturais expressivas, duradouras e codificadas também.
Essa é Flávia Rios, socióloga e professora da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e também pesquisadora no núcleo Afro-Sebrap. Nesse sentido, o português ele seria uma espécie de janela onde se pode observar e identificar as formas pelas quais essas resistências se dão via linguagem. Por exemplo, na forma como a autora chama atenção para os fonemas, a presença de certos fonemas que estão presentes na língua, em línguas bantas. Banto ou línguas bantas refere-se a um grupo de centenas de línguas faladas na África subequatorial. Delas, 3 idiomas têm maior presença no português falado no Brasil: o quimbundo, o umbundo e o kikongo, idiomas trazidos através de pessoas escravizadas vindas de Angola. As dificuldades que teriam, no caso desses povos de origem bantas, de pronunciação da letra do fonema L, Então essa é uma questão que está posta, por que é Flamengo e não Flamengo? Então ela faz toda uma consideração mostrando que essas variações, elas não são desvios da gramática no sentido de dominar ou não dominar determinada língua, mas heranças culturais que subversivamente persistiram nas culturas populares negras brasileiras. Além de podermos observar a presença da africanidade em fonemas, Flávia comenta sobre termos em si que surgem a partir das línguas africanas e estão incorporados no vocabulário brasileiro. Moleque, fubá, cafuné, dengo, candomblé, são vários axé, são vários termos, dendê, que estão presentes com múltiplos sentidos às vezes afetivos, com complexidades nos significados que eles vão assumir na nossa cultura. E o português denota também não só a presença de termos, mas também de formas de falar. Então, por exemplo, a posição pronominal é uma coisa importante, porque a linguagem de origem ibérica, a presença do imperativo era muito forte. Então, por exemplo, dá-me, faça-me, essa forma imperativa e de posição pronominal marca a origem ibérica da construção da língua, enquanto que os povos que passaram por processo de escravização, na sua pronunciação cotidiana, o imperativo ele vai perdendo força, no lugar do dá-me, me dá, no lugar de faça-me, me faça, que quebra, na construção linguística do cotidiano essa autoridade e essa imposição senhorial. Então esses são elementos da linguagem que são associados ao português, assim como o uso do diminutivo, construções que diminuem menininho, menininha, sinhazinho, sinhazinha, um minutinho, um tempinho. Então essas construções que fazem parte da linguagem do cotidiano. Flávia ressalta também o destaque que Lélia Gonzalez aponta para as mulheres negras como principais disseminadoras do português, inclusive conseguindo ultrapassar barreiras sociais. É a figura dessas mães pretas, amas de leite, que são as figuras que ela identificou historicamente como sendo as principais figuras e agentes dessa resistência relativa à difusão do português, a sua persistência na cultura brasileira. A Lélia Gonzalez encontra na atualidade, em sociedades capitalistas, pós-escravidão, a figura da empregada doméstica, que foi muito forte, ainda persiste sendo uma figura muito forte na estratificação social brasileira, e aí essas figuras assumiriam esse lugar outrora da mucama, outrora da ama de leite, enfim, ou seja, daquelas figuras negras que estavam no interior das famílias, das casas, na educação inicial, de educação infantil, na parte da construção das subjetividades, da linguagem, da cultura das crianças das classes intermediárias e até às vezes famílias de elite. Então, as empregadas domésticas assumiriam esse lugar nas sociedades não escravistas, dessas mulheres que atuam não só como trabalhadoras
do cuidado nas casas, mas também na educação e formação dos filhos e na construção dessas linguagens e subjetividades que são transmitidas geracionalmente e que elas então seriam agentes de resistência cultural. E a Lélia Gonzalez usava a ideia passiva no sentido de que não eram revoluções, rebeliões armadas, mas eram formas do conhecimento se perpetuar e se passar por meio do afeto, do cuidado e da presença feminina na formação cultural nacional. Além das mulheres negras, outro caminho importante para a resistência da influência africana no Brasil é a musicalidade, seja ela na forma religiosa ou de expressão cultural. A Lélia Gonzalez já identificava na musicalidade afro-brasileira o lugar do português, né? Então, por exemplo, a Lélia Gonzalez chamava muita atenção dos sambas, né? das puxadoras de samba, como sendo aquelas, como Clementina de Jesus. A Lélia chamava, dizia, o excelente, ou a marca, né, do português poderia ser vista nos cantos, nos sambas de Clementina de Jesus. Da manhã, céu azulou na linha do mar, taralairá, vou-me embora deste mundo de ilusão, que me viu sorrir, não há de me ver chorar. O samba é um lugar privilegiado, mas também nos cantos de culturas e religiosidades de matrizes africanas, afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, tambor de crioula, né? Então você tem um conjunto de cantos e composições transmitidas culturalmente em certos territórios, espaços do sagrado, das religiosidades. Já que estamos falando de musicalidade, é hora de trazer Khalaf de volta, que além de escritor também é músico. A música, como sempre, caminha mais rápido que a literatura. Por estar próxima das pessoas, por se poder consumir gratuitamente, a música vai sempre acompanhar a vontade do povo e adaptar-se à forma como a língua é usada nas ruas. O português é mais elástico, é mais maleável que a linguagem acadêmica, e isso me enche de alegria. Gosto de pensar que a cultura só faz sentido quando consumida de forma horizontal, e os músicos são mais rápidos a entender que na arte não existe nem alta nem baixa cultura. Um artigo curioso no Jornal Português e que repercutiu bastante tanto no Brasil quanto em Portugal fala sobre o pânico de alguns pais portugueses a notar que, por influência em especial de youtubers famosos, as crianças portuguesas estavam falando português do Brasil. Esse acabou sendo mais um exemplo de um fenômeno que está presente entre povos lusófonos, ou seja, de falantes de português, mas também de qualquer idioma de países colonizadores, como o inglês e o francês. É o preconceito linguístico. Eu chamo a isso ressaca colonial. A arrogância e a hipocrisia das antigas potências colonizadoras não lhes permite entender que estas deixaram de ser donos da língua a partir do momento que a instrumentalizaram para exercer o seu domínio sobre os outros povos. Língua é política, mas por esta estar viva e por mais regras que a coloquem, ela há sempre de encontrar formas de ir parar na boca do mundo. Como Khalaf diz, a língua é viva e é política. Esse preconceito linguístico que comentamos agora há pouco, no fundo não diz sobre uma questão estética ou gramatical, mas diz acerca de uma estratégia de controle, de domínio de identidades e saberes culturais. Voltando à Conferência de Berlim, citada no início do episódio. No final de 1884 e início de 1885, representantes de diversas potências, como Rússia, Inglaterra, Império Otomano e, claro, Portugal,
se reuniram para combinar seus planos de exploração do continente africano. Não havia nesse grupo nenhum representante dos governos ou reinos da África. A partir desta conferência que surgiu o plano ou condições para a partilha do continente, uma divisão totalmente arbitrária entre os territórios africanos que levou em consideração somente os interesses coloniais. Os reflexos dessa partilha foram devastadores para o futuro das nações africanas, que sofrem seus efeitos até hoje. Após a conferência, Portugal utilizou o idioma português como peça fundamental e ideológica para estabelecer um sistema de classes nos países colonizados. Quem nos conta um pouco sobre isso e a origem do título do seu livro é a escritora angolana Yara Nacarranda Monteiro, autora de Essa Dama Bate Boé, lançado pela Todavia em 2021. Gostaria de vos falar um pouco sobre a razão pela qual eu escolhi o título Essa Dama Bate Boé para o meu livro. De certa forma, representa uma ocupação linguística. Porquê? Porque Boé foi uma das palavras do Quimbundo, uma das línguas nativas angolanas, que entrou no dicionário português. Isto para mim representa uma ocupação linguística, até porque durante o processo de colonização em Angola, Portugal proibiu que as pessoas falassem as línguas do país, como o Quimbundo e o Umbundo. Havia mesmo o conceito de assimilado. Em 1954, Portugal consignou o Estatuto dos Indígenas Portugueses das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, uma lei que oficializa uma divisão étnica e racial no país, dividindo as pessoas negras em dois grupos. Um era classificado como civilizado, portanto cidadão. Outro era classificado como indígena, tendo status de não cidadão. Uma das condições estabelecidas para os negros africanos se tornarem cidadãos portugueses era, abre aspas, saber ler, escrever e falar português correntemente. E esses que conseguiam adquirir a cidadania eram os chamados negros assimilados, que a Yara comentou. Em Angola, falar as línguas nativas significava, por lei, pertencer a outra classe. Em Portugal, existe preconceito linguístico. Preconceito linguístico também associado a um passado colonial, a uma tonalidade da cor da pele. Aliás, há uma expressão que eu ouvia bastante durante a minha infância e na minha adolescência, que era comum usar-se, que é a expressão falar a preto, que é utilizada, ou era utilizada na altura, com africanos ou com afrodescendentes que falassem com sotaque, ou que falassem português misturando o português com por exemplo, o crioulo de Cabo Verde. E isto, como eu disse, isto é uma forma de desconsiderar a cidadania de uma pessoa, de alguém que é negro e português. Portanto, isto é um preconceito linguístico que está diretamente relacionado com um racismo que também é estrutural. A língua também é uma forma de manutenção de poder. A autora Bell Hooks, em um artigo de 2008, comenta sobre o verso de um poema de Adrienne Rich que diz o seguinte: esta é a língua do opressor, no entanto eu preciso dela para falar com você. A separação de indivíduos escravizados de diferentes etnias foi uma estratégia colonizadora para tentar inibir a resistência desses grupos. No entanto, dominar a chamada língua do opressor, segundo Hooks, pode ter sido importante para uma reorganização e posterior emancipação dessas pessoas. Será que o português pode oferecer uma nova forma de articulação política e social, agora em perspectiva oposta dos colonizadores? Amílcar Cabral afirmou que a melhor coisa que os portugueses nos deixaram foi a língua portuguesa. Há quem encontre conforto nessa frase, pois é apaziguadora. Matou-se, pilhou-se, violou-se e no final houve algo de bom. Enfim, penso que Cabral esqueceu-se de dizer que não devolveríamos essa língua no seu estado original.
Muito pelo contrário. Quando a poeira sentar e do jeito que a Europa está a minguar demograficamente, e para pesadelo dos que se acham donos dela, essas línguas serão africanas. A quarta capa de um programa tão especial também só poderia ser especial. Espera aí, eu vou cantar, espera. Ela canta o seguinte: Atraca, atraca que vem nanã, yeah. 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 É nanã, anhatuma, é nanã, mamãe é majá, é nanã que eu vou tarava, yeah. Siga o nosso podcast em seu tocador favorito para não perder nenhum novo episódio. Os trechos de Clementina de Jesus são retirados do programa Ensaio da TV Cultura, que foi ao ar em 1973. E caso você esteja se perguntando, bué significa fartura ou simplesmente muito. O Quarta Capa é editado e roteirizado por Ricardo Terto, que também produz o programa ao lado de Nathalie Calai. Eu, Leandro Sarmad, estarei de volta na última quarta-feira do mês. Um abraço e axé. Atacataca que vem na Atacataca que vem na Atacataca que vem na Ibirama, 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 Ibirama.